tudo bem? Eu sou a professora Malu Ramos. Seja bem-vindo ao quadro Informando. O nosso tema de hoje é choque anafilático. Nos últimos anos, tem havido um aumento na prevalência de alergias, embora a maioria dos casos de alergia não resulte em reações graves. Uma parcela das pessoas pode experimentar uma reação grave, conhecida como anafilaxia, que apresenta risco de morte. E, como sempre, falamos aqui, informação é poder. Por isso, é importante estar ciente dos sinais e sintomas do choque anafilático e saber buscar o tratamento adequado em caso de ocorrência. E para saber um pouco mais sobre o choque anafilático, vamos conversar com a professora doutora Marisley Espíndola Brasileiro, que é graduada em enfermagem, especialista em planejamento educacional, mestre em enfermagem e doutora em ciências da religião e em ciências da saúde. Atualmente, a doutora Marisley é apoio da Gerinc, Gerência de Inclusão, Diversidade e Cidadania, e projetos especiais aqui da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia, onde coordena o programa Saúde na Escola, o PSE. Oi, Malu, estamos de volta aqui com Informando e hoje sou eu que vou falar com essa pessoa maravilhosa, incrível, que, meu Deus, como essa mulher tem coisa para ensinar para a gente, para falar de um assunto muito complicado, um alerta que ela nos traz, né, sobre choque anafilático. Mas antes disso, deixa eu receber a nossa convidada. Tudo bom, doutora Marisley? Que bom que a senhora está de volta. Obrigada, Tetê, pelo carinho. Oi, Malu. Então, muito obrigada por esse momento, né, de levar esse esclarecimento. Bom, hoje nós vamos falar a respeito do choque anafilático. E, gente, é um grave problema, uma grave reação alérgica que pode levar ao fechamento da glote, da garganta, impedindo a respiração, e isso pode levar à morte em poucos minutos. Dessa forma, então, o choque anafilático ele deve ser tratado o mais rápido possível. Bom, os primeiros socorros, neste caso, são importantíssimos para garantir as chances de sobrevivência da pessoa. E inclui, vamos lá, ligar imediatamente para o 92 ou 93, né, SAMU ou bombeiros, ou levar imediatamente a pessoa para o pronto-socorro. No CEMEI, nas escolas, vocês já sabem que o protocolo é uma pessoa liga para o bombeiro, outra pessoa liga para a família, a outra pessoa fica ali sempre perto da criança, né, ou do estudante que estiver passando por algum problema. E, claro, vai ligar para a família. Bom, se o antialérgico oral não funcionar, vai aplicar, então, a injeção ou caneta de adrenalina na porção lateral a meio da coxa, que costuma, normalmente, essas crianças, né, essas pessoas que têm essas alergias, elas costumam usar para emergências, carregando essa caneta. Bom, depois, deitar a pessoa de barriga para cima, levantar os pés acima da altura do coração, para quê? Para facilitar ali a circulação sanguínea. Ok. Se essa pessoa estiver vomitando, porque às vezes, né, nós vamos falar sobre isso, às vezes a pessoa se sente náusea, vômito, ou tem algum sangramento pela boca, deita essa pessoa de lado. Se essa pessoa estiver com dificuldade para respirar, não dê medicamentos orais. Aliás, não dê nada oral ou qualquer líquido para a pessoa beber. Ela pode se engasgar, pode asfixiar, pode ir para o pulmão. Verifique ali, fique perto, verifique se essa pessoa respira bem, né? Já falei, ligar para a família ou contatos de emergência que a pessoa tem em algum papel, alguma pulseira, cartão ou celular. Agora, se o caso for de choque anafilático, que aconteceu após uma picada de inseto ou cobra, também lave a região com água e sabão e sabonete, aplique gelo no local para diminuir a disseminação do veneno, essas são regras de primeiros socorros também. Mas, então, o que fazer? Pois é, mas aí a grande questão, como é que eu sei que está acontecendo um choque anafilático ali? Porque na escola, a gente sabe, criança vai, rola no chão e sobe, vai e brinca, e de repente teve contato com um mosquitinho, alguma coisa que a gente não sabe o que aconteceu. Quais são os principais sinais do corpo? Então, os primeiros sinais e sintomas de um choque anafilático, que a gente chama de anafilaxia, são os mesmos de uma reação alérgica muito severa. Então, começa com coceira, prurido no corpo, criança, às vezes o corpo fica quentinho, rápido, né, fica vermelho,
né, são os exantemas, aumento dos batimentos cardíacos, dificuldade para respirar, falta de ar. Às vezes, essa dificuldade para respirar, ela coincide também com uma tosse, um chiado no peito, porque a glote está fechando. Dor no estômago, náuseas, vômitos, inchaço nos olhos, né? Lábios, língua, garganta, tudo isso vai piorando gradativamente, né? Então ele vai ter também dificuldade para deglutir, né? Engolir, dificuldade para falar, a pele vai ficando pálida, o suor vai ficando frio e vai ficando tonto, pode até desmaiar, você pergunta coisa, ele não responde coisa com coisa por causa da confusão mental. Isso pode piorar então para parada cardíaca. Né? E esses sintomas, eles podem surgir segundos ou horas após o contato com a substância que causa reação alérgica. Pois é, mas aí o que pode causar essa alergia? Suponhamos, né? Às vezes a criança nunca teve nada. Muitas vezes acontece isso. Nossa, mas meu filho nunca teve nada, essa criança nunca teve nada, eu nunca tive nada. Uhum. Como pode ser explicado isso? Uma reação tão complicada dessa em segundos, né? Como você falou. Em segundos. Olha, a gente não sabe exatamente qual é a substância que vai te causar uma alergia, numa criança ou num adulto. Mas, na maioria das vezes, os mais comuns estão relacionados a alimentos. Leite, amendoim, camarão podem causar essas alergias. Uhum. Picadas de insetos. Tem pessoas que são picadas e não sentem nada, né? Outras têm uma reação muito exagerada. Alguns medicamentos, venenos de animais, né? Como abelhas e maribondos, né? E até formigas. Tem gente que tem alergia ao látex, aquele látex que é usado para fazer luva, sabia? Nossa, não. Então as pessoas precisam saber a quais alérgenos elas são sensíveis. Mas para eu saber, eu preciso me conhecer. Então aí, assim, eu vou até te fazer a próxima pergunta. Para evitar que eu tenha um choque anafilático ou que alguém da minha família tenha esse tipo de situação, o que é possível? Tem que ir em algum médico? Quais médicos? Quais exames? Quais os passos? Olha, a melhor maneira de prevenir o choque anafilático é não ter contato com a substância que causa a alergia. Então, de certa forma, não tem como você saber, desde que você nasce, qual é a substância que vai te causar essa alergia. Há alguns estudos que falam a respeito de fatores genéticos, né? Algum familiar próximo teve, então há uma chance, mas são estudos inconclusos. Então, a melhor maneira de evitar é evitar consumir aqueles alimentos, como amendoim, leite, camarão, né? Frutos do mar, enfim, não ter contato com objetos feitos de látex, por exemplo. Mas existe uma maneira importante de prevenir também. Manter avisos, manter locais, né? Se tem uma criança naquele CMEI que já é evidentemente alérgica, então avisar a toda a equipe que aquela criança tem essa alergia, enfim, deixar avisos nos locais em que a pessoa convive. Então, suponhamos que a pessoa já sabe que é alérgica, que a pessoa já entendeu, aí tem lá aquele aviso da criança que tem aquela alergia. Como é que a gente pode evitar, a partir do momento que já se sabe desse quadro, esse choque anafilático? Então, a criança não pode ter contato. Mas vamos imaginar que ali no CMEI, onde ela esteja, é uma criança muito pequena. Então, às vezes, uma outra criança, ela é alérgica a leite, e uma outra criança oferece para ela e ela toma. Ela é muito pequenininha, ela não sabe se proteger. Diferenciar ainda. Ela não sabe se proteger. Ou em algum alimento, em alguma outra substância, há fragmentos de amendoim, por exemplo. Entendi. Entende a gravidade da situação? Então é por isso que a criança sendo alérgica, ela precisa manter com ela, ali no CMEI, um kit com caneta de adrenalina. Aí a caneta de epinefrina. Entendi. Mas como é que faz isso, assim? Como é que faz essa aplicação? Os professores fazem, né? Mas aí tem que ter toda uma instrução, né? Isso. Olha só. O primeiro aspecto da prevenção é avisar a todos ali do local onde essa criança esteja, informando que eles precisam estar alertas para os primeiros sinais e sintomas. Feito isso, fazer a capacitação dessas pessoas para o uso da caneta. Então, vamos lá. O tratamento com a epinefrina. A epinefrina, ela é uma substância produzida na suprarrenal. Então, está ligada à adrenalina. Ele é um medicamento, né, produzido. Ele é um broncodilatador, então ele vai abrir as vias respiratórias, ele é um vasopressor e ele é um estimulante cardíaco ali, indicado para urgências
de reações alérgicas graves, que é o que a gente chama de anafilaxia ou choque anafilático. Ele age, né? Essa epinefrina, ela age rapidamente aliviando os sintomas desse inchaço ali na glote, na boca, na língua, na garganta. Então ela vai reduzir a dificuldade para respirar, ela vai equilibrar a pressão e o pulso, por exemplo. Então é importante saber que ela não vai eliminar imediatamente aquela vermelhidão do corpo, porque às vezes a pessoa já administra ali no vaso lateral da coxa e já olha esperando acabar o vermelhidão. Calma. Mas vai dar condição para ser socorrida. Exatamente, vai ganhar tempo para levar para o pronto-socorro. Interessante. Então, essa caneta, né, de adrenalina, de epinefrina, ela é receitada pelo médico. Você não vai encontrar ela por aí em qualquer farmácia. Ela precisa ser receitada pelo médico, né, para essas pessoas que têm alto risco. Aliás, no Brasil, ela ainda não é comercializada adequadamente, ela precisa ser importada, né? E, é claro, usou a caneta, fez os primeiros socorros, levar imediatamente para uma unidade de pronto-socorro, uma UPA, né? O que a gente encontra normalmente aí em hospitais são seringas, né, com pequenas doses, mas aí o profissional de enfermagem vai aspirar e injetar conforme as doses a partir do peso da criança ou do adulto. Quando existe esse receituário do médico, então provavelmente alguém que já tem contato com a saúde vai saber como fazer a administração, porque existem as seringuinhas lá, né, com as dosagens, né? Isso. Já faz a dosagem e já aspira. Inclusive, às vezes a gente se pergunta, gente, mas eu tô no CMEI, como é que eu vou aprender a fazer isso? Vocês vão ver agora um vídeo, né, de uma formação que foi dada, inclusive, numa instituição de ensino, né, sobre como fazer a aplicação num bebê, por exemplo. Exatamente. Né, que segura o bebê, que de repente mostra todos aqueles sinais e aplica na coxinha da criança. Então, primeiro você vai retirar a caneta de epinefrina do interior do estojo, vai segurar a caneta com uma mão, com o gatilho voltado para cima, girar a trava média para a direita do compartimento de bloqueio intermediário, vai remover a tampa da caneta que protege a agulha para aplicação, destravar o gatilho no topo da caneta, girando o botão mais ou menos 90 graus, pressionar a ponta da caneta contra o músculo na parte externa da coxa, clicar no gatilho até ouvir um pequeno clique, esperar 10 segundos antes de retirar a caneta da pele. Pronto, contou de 1 a 10, massagear o local da injeção por cerca de mais 10 segundos e após essa aplicação, deve-se deitar com as pernas elevadas, né, acima da altura do coração até o socorro chegar ou ir imediatamente ao pronto-socorro ou hospital mais próximo. Nossa, gente, pode até parecer muita informação, mas não tem problema, porque esse programa tá no nosso canal do YouTube, tá? Do Conexão Escola. Você pode ver quantas vezes você quiser, assistir 1, 2, 3, 10 vezes, 50 vezes, manda pro povo da sua instituição. Por aqui a gente finaliza o programa e mais uma vez eu te agradeço pela sua vinda até aqui e o que você tiver de mais novidade para auxiliar os nossos colegas da sala de aula, como lidar com as crianças nessas questões de saúde dentro da escola, por favor, portas escancaradas para você, Marisley. Obrigada, Tetê, obrigada, Malu, obrigada, pessoal, se cuidem. Ficar atento aos sinais e sintomas, buscar ajuda médica imediata e seguir as orientações adequadas são medidas cruciais para preservar a vida. Lembre-se, o conhecimento sobre o choque anafilático e a prontidão em agir são essenciais para garantir a segurança e o bem-estar de todos. Mantenha-se informado e esteja preparado para agir em situações de emergência. Sua ação pode fazer toda a diferença e salvar vidas. O nosso quadro Informando de hoje se encerra aqui. Obrigada por estarem aqui conosco e esperamos vocês na próxima semana. Até lá! Beijos! Tchau, tchau!